Bem-vindos à aula 3 do curso Análise Jurídica dos Contos de Fada. Criative-se fez esse curso pensando em levar conceitos jurídicos de uma forma criativa. A gente está analisando o conto Branca de Neve e os Sete Anões. Nós paramos na análise do caçador. Agora nós vamos para o próximo personagem. O príncipe. A gente não tem uma ideia de idade, mas a gente presumiu uns 20 anos. Ele é membro da realeza. E qual foi a conduta delituosa do príncipe? Transportar o caixão da Branca de Neve. Em algumas versões, ele chega a beijá-la. Então, entraria no artigo 212 do Código Penal, vilipêndio a cadáver. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Detenção de 1 a 3 anos. Artigo 210 do CP, violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Com relação ao príncipe, a gente só verificou essa conduta mesmo. Com relação aos sete anões, as condutas delituosas. Nós não conseguimos estimar uma idade definida para eles. Eles são trabalhadores das minas. E a conduta que a gente conseguiu ver foi: não enterraram a Branca de Neve. Então, isso incorre no artigo 209 do CP, impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, que significa impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. É um crime menor, então você vê que a penalidade pode incorrer apenas na multa, que quando a Branca de Neve, eles pensaram que ela tinha falecido, por achá-la muito bonita, eles colocaram ela no esquife de vidro. Então, aparentemente, o que é uma conduta inofensiva para as leis, né, é uma coisa que pode ser penalizada. E a outra conduta que a gente verificou foi a extração de minérios, que pode incorrer em crime ambiental, na Lei 9.605 de 98, do artigo 55, que fala que executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a licença obtida, você tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. A gente colocou aqui porque a gente não ficou claro se a mina fosse da rainha, a gente sabe que é da rainha, mas poderia incorrer deles estarem minerando uma outra parte, que não fosse da rainha. Então a gente colocou várias possibilidades. A gente trouxe aqui também alguns conceitos interessantes, como a gente está fazendo uma análise jurídica, para quem não é do direito entender mais a questão legal, né? A gente considera lugar do crime, segundo o artigo 6º do CP, praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o lugar do crime é aquele onde houve a ação ou omissão e se produziu o resultado. Tempo do crime, segundo o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo do crime, quando a gente falou, por exemplo, que a pessoa que tem menos de 18 anos na época do crime, ela é considerada imputável. No caso, por exemplo, é de menos de 18 anos no momento em que ocorreu a ação ou omissão. Se o resultado ocorreu, ele tinha mais de 18, isso não importa. Importa o momento da ação ou da omissão do crime. Esses são conceitos interessantes da gente trabalhar. O artigo 1º do Código Penal fala que não há crime se a lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então, todas as condutas que a gente botou como criminosas sempre tem a premissa de haver uma lei que defina aquilo como crime. E a definição de crime pode mudar. Por exemplo, ao longo de vários anos, o que era crime já não é mais. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Seria o abolitio criminis, ou seja, uma conduta deixou de ser criminosa. A gente tem como exemplo o adultério, que antes era um crime e posteriormente passou a não ser. Então, é interessante ter essas ideias, porque pensando numa lei do reino, se a gente fosse pensar num código do reino, a rainha pode ter modificado muitas coisas que não eram crime, por exemplo. Então, é interessante pensar. Quando a gente fala de reclusão, detenção ou internação, a reclusão é uma pena que pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A internação é aplicada somente a adolescentes, é uma medida socioeducativa. E a detenção é uma pena que pode ser cumprida no regime aberto ou semiaberto. Semiaberto é aquele que tem a possibilidade
do detento sair da prisão durante o dia e ele volta à noite. E o fechado, ele fica enclausurado na prisão sem possibilidade de sair. A diferença entre crime hediondo e os demais. A gente falou quando a gente botou que foi um crime de homicídio tentado da rainha, da madrasta, ela incorreria em crime hediondo, porque homicídio é considerado crime hediondo. Os crimes hediondos, eles impõem aos acusados ou condenados tratamento mais duro, que são aqueles crimes mais condenáveis, né? Então, quando a gente fala de acusação de tentativa de homicídio, a gente tem que falar do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que todo julgamento dele vai ser feito perante um júri, né? Os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo júri, né? Por um corpo de jurados. E os jurados que vão decidir se eles desclassificam esse crime para não ser da competência do júri, pode desclassificar para uma lesão corporal, ou se ele vai realmente para julgamento. E aí o Código de Processo Penal fala que a competência do júri aqui é uma questão um pouco mais técnica. A gente tem que falar também do animus necandi e o animus ociendi, que tem a ver com a intenção de tirar a vida do ser humano. O ocidente, que é o quê? O dolo do homicida. Então, no caso da madrasta, a gente vê que é muito importante que ela tenha a intenção realmente de tirar a vida da Branca de Neve. A inveja dela é tão grande que para ela realmente a única forma é matando a Branca de Neve. Aqui só uma curiosidade para vocês saberem como funciona o tribunal do júri. Quem decide é a sociedade, o corpo de jurados. Primeira fase do juízo da acusação, que é identificar se o crime pode ser julgado ou deve ser julgado pelo tribunal do júri. Isso começa com uma denúncia ou queixa e termina com a sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Então, se a madrasta fosse julgada, por exemplo, pelo crime de homicídio qualificado, ela teria que, no caso foi tentativa de homicídio, né? Mas ela teria que ir para esse julgamento e aí a gente teria essa definição. Que eu vou passar só para vocês terem uma noção, que ele é composto por um juiz-presidente e 25 jurados, eles são sorteados para compor o conselho de sentença e no final eles vão decidir se a pessoa é culpada ou inocente, eles ouvem as defesas e as acusações e eles decidem. Instruções. Então agora aqui é uma sugestão que a gente dá para vocês, depois a gente quer saber de vocês o que vocês acharam, que vocês vão analisar as condutas dos personagens e com base nos conceitos e teses apresentados, vocês vão julgar inocentes ou culpados. A gente quer que vocês fundamentem a sua decisão. No caso da Rainha Má, que será submetida ao júri, você será um dos jurados do conselho de sentença. Logo, você tem que debater com os demais e escrever o seu voto. A gente pede para vocês, como a gente vai estar enviando isso aqui por e-mail, que vocês escrevam para a gente mais ou menos o que vocês pensaram, qual é inocente, qual é culpado. Não precisa elaborar muito, é só para a gente fazer esse exercício, né? E outros questionamentos também a gente coloca, que acho que é interessante a gente pensar, como seria esse conto na perspectiva de cada personagem. A gente falou uma perspectiva muito geral, mas se a gente fosse analisar, por exemplo, em criminologia, a gente analisa muito a vida pregressa do criminoso, uma questão psicológica. A rainha, com certeza, a gente não sabe como foi a vida dela antes dela chegar no reino da Branca de Neve, o que ela passou, e então seria uma análise criminológica interessante. Se a gente poderia trazer outros personagens nesse enredo, quais? Quais personagens que não estão na história que poderiam vir? Então a gente poderia falar de talvez um funcionário do reino que teria uma versão diferente da história. A gente poderia falar de outros habitantes da floresta, não só os anões. A gente poderia falar de outras pessoas que poderiam estar na história ou não. Qual o papel do espelho para vocês? Ele era real ou apenas uma alegoria metafórica da loucura da rainha? Ou se tratava de uma pessoa? A gente também distingue isso como, na história ele aparece como um ser mágico, mas ele poderia ser a consciência da rainha, ele poderia ser uma dupla personalidade, e ele poderia ser até um conselheiro real, ser um funcionário que estaria aconselhando ela. Então, a gente traz esses questionamentos para a gente poder pensar. É legal vocês escreverem isso. Também, se a lei da época era de autoria do rei e rainha, quais condutas seriam penalizadas? Provavelmente a rainha mudaria muita coisa, então a escravidão não existiria, por exemplo. Então ela meio que legitimaria muitas coisas erradas. Então é interessante a gente pensar também. E qual o paralelismo dessa história com a realidade atual do narcisismo provocado pelas redes sociais? Além de uma análise jurídica, a gente também quer trazer para vocês uma análise muito assim de realidade.
A gente vê a rainha como um ser muito maluco e muito narcisista, mas o espelho ele é muito a rede social também. Ele traz respostas de, de quantidade de like, de quantidade de aprovação, que na verdade o que é que isso influencia? O que é que está influenciando para a geração de hoje? Então é legal a gente ter um pouco dessa ideia. Então, quais foram os objetivos da proposta desse curso? Analisar uma história infantil com um olhar jurídico e assim encontrar uma nova versão de um conto bastante conhecido. A gente quis trazer um conto dos Grimm, que é uma história não tão conhecida do grande público, e também trazer para vocês alguns conceitos jurídicos. O Stefan Atmanovich fala que a realidade ela é condicionada por suposições tácitas que consideramos indiscutíveis. Por isso que a percepção criativa nos parece extraordinária ou especial, quando na verdade é só uma questão de enxergar por trás dessas suposições. Então, a partir desse curso, eu tenho certeza que vocês vão assistir um filme de uma outra maneira, vocês vão olhar um livro de uma outra maneira. Tudo a gente pode analisar de uma perspectiva diferente. Então, a ideia é que a gente pode aprender conceitos jurídicos ou conceitos matemáticos utilizando histórias infantis. Aprender de uma forma criativa conceitos do direito. Estar, pensar, teorizar em diferentes pontos de vista de um mesmo fato. A gente tem que chegar além do óbvio. Então, eu olho aquilo que me apresentam, e eu consigo ter uma visão crítica a partir daquilo. Então, a ideia do criativo sempre é: eu não aceito o que me dão, mas sim eu teorizo sobre, né? A ideia do protagonismo do estudante. Aqui eu trouxe alguns extras, umas curiosidades sobre a história. A mina dos anões é o local de trabalho dos 7 anões. Todas as manhãs, eles deixam sua casa de campo e marcham para a mina, onde cavam diamantes. A razão para isso nunca é explicada. Isso é mostrado em Eu Vou, no qual os anões cantam que não sabem o que vão cavar. Cada anão tem um trabalho específico. Zangado, Feliz, Dengoso e Atim cavam. O Soneca transporta os diamantes para o mestre, que determina quais diamantes devem ser mantidos. Diamantes rejeitados são arrastados e jogados fora por Dumbo. Os anões voltam para casa todas as noites. Quando eles saem, eles cantam Eu Vou. Então, isso é uma das coisas interessantes que a gente não pensa muito, é o porquê deles cavarem os diamantes, para onde vão esses diamantes e por que que eles têm que ter essa rotina, né? Diferenças do material original. Bom, muita coisa foi mantida do conto original, mas a Rainha Má se tornou muito diferente do que a personagem dos Grimm. Por quê? Na primeira versão dos Irmãos Grimm, a rainha era a mãe real da Branca de Neve. No entanto, em todas as versões posteriores, ela vira a madrasta. No conto de fadas original, a rainha não bebe uma poção para se transformar em uma mulher mascate. Ela apenas pinta o seu rosto. Então, ela se disfarça de uma forma muito mais simples. A rainha também visita Branca de Neve 3 vezes, cada vez um disfarce diferente e com um objeto diferente. Primeiro, ela veio com um espartilho que usou para prender a respiração da Branca de Neve. Em segundo, ela veio com um pente envenenado. E, finalmente, com a maçã envenenada. No entanto, nas cenas deletadas, eles eram considerados a ser implementados, mas foram removidos devido à limitação de tempo. A gente está falando aí do filme da Disney, que é uma curiosidade que eles chegaram a filmar essas cenas, as outras abordagens da rainha, só que eles cortaram, né? A Branca de Neve não foi curada na história original a ser beijada. O príncipe ficou impressionado com sua beleza e transportou o caixão de vidro para o seu castelo. No caminho, como a gente viu, o caixão caiu e a maçã caiu da boca dela. No conto de fadas, a rainha foi morta mais tarde, no casamento da Branca de Neve, onde ela foi obrigada a usar sapatos de ferros quentes, em que ela dançou até que caia morta. É interessante esse ponto porque realmente existiu uma doença, não sei se as pessoas sabem, que as pessoas dançavam até morrer. Então, é bem interessante esse ponto de realidade, né? No conto de fadas, a rainha estava retornando de volta ao castelo para revelar sua história, e ela perguntou ao espelho mágico sobre a mesma pergunta de sempre. Ele disse que ela é a mais bela de todas e ela finalmente pôde dormir bem. Então também tem essa fase, tem essa dupla forma de terminar a história. Então aí tem uma gravura de uma edição do século XIX e uma outra gravura também. E eu trago um pouco sobre a origem do conto. Ela é muito controversa. É possível ter iniciado na Idade Média e mantido pela tradição oral alemã. Os irmãos Grimm, em sua compilação dos vários contos, publicaram a versão mais conhecida na época, e essa tornou a versão mais popular. Em muitas dessas versões alemãs,
Os anões, eles são substituídos por ladrões, enquanto o diálogo com o espelho é feito com o sol ou com a lua. Então, a gente fica por aqui. Quero agradecer muito vocês. Muito obrigada por acompanhar o Criative-se e até mais. A gente vai continuar com essa série Contos de Fada. Obrigada.